Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ei, Ábido, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, tudo bem? Tudo bem. O que é esse Parque Log Sul? Parque Log Sul, Fernanda, é o parque logístico da região, vamos dizer, logístico porque é o nome que foi dado, mas ele é um pouco maior do que isso, tá? Assim como é o Parque Log Norte, que fica ancorado lá em Aracruz e envolve ali 10 municípios do entorno ali, né? Mesma coisa acontece com o Parque Log Sul, que eu diria, Fernando, que é um planejamento estratégico de desenvolvimento para a região sul e norte do Espírito Santo, tá? Ele foi anunciado, ele já vem sendo estudado há algum tempo, já foi tema de coluna lá na minha coluna em A Gazeta, no meu espaço lá em A Gazeta. Eu provavelmente já falei sobre isso aqui na Rádio CBN, com você. E o que é, Fernanda? Eu chamo aquilo como um plano de desenvolvimento, tá? Para o sul do estado, que tem algumas âncoras, algumas alavancas. Obviamente, né? Qualquer plano estratégico que você faça na sua vida tem que ter alguma alavanca. E as alavancas lá do sul do estado, Fernanda, são Porto Central, Porto de Ubu, Samarco, produção de Samarco, quando eu falo, é a mineradora, né? Porque é uma indústria muito importante ali para a região. A produção de petróleo, tem muito que lembrar, Fernando, que 97% da produção de petróleo do Espírito Santo está ali no litoral sul, tá? Ali de frente para Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy. Indústria de rochas. E, Fernando, outra coisa importante, que é o potencial que aquela região tem para geração de energia eólica, né? Lembra da eólica offshore? Já teve regulamentação, mas essa coisa ainda está meio devagar no Brasil. Mas você tem um potencial importante. Então, o Parque Log está sendo desenvolvido, sendo pensado como quais são as nossas oportunidades, que são essas que eu estou dizendo aqui para você, e quais são os nossos desafios, né? A gente tem, por exemplo, o desafio da BR-101, que na minha avaliação, está bem encaminhado, tá, Fernanda? E o desafio que ainda não está bem encaminhado, que é a ferrovia, né? A Rio Vitória. E o governo federal ficou de botar para conceder esse ano. E, enfim, estamos aguardando, né? Tem pressão, tem isso tudo, mas estamos aguardando. Então, assim, o objetivo do Parque Log Sul é fazer com que a região sul do estado, que não tem Sudene, por exemplo, né? Ela consiga dar uma boa alavancada. Eu vejo essas alavancas de desenvolvimento como alavancas importantes. Se a gente pegar para olhar, Fernando, no ano passado, o estado do Espírito Santo arrecadou 2 bilhões e 400 milhões com royalties. Estou te dando um exemplo só, tá? Porque isso está ali no planejamento. 2 bilhões e 400 milhões de royalties, tá? Só os municípios ali do sul do estado ficaram com quase 1 bi, tá? A parte que cabe a eles, tá? Então, assim, você não tem Sudene, ok, a Sudene é um negócio bem importante, não tô diminuindo, não. Pelo contrário. Mas o sul do estado tem royalties do petróleo. Como é que a gente pode fazer para usar bem isso daqui, né? Fugir dos interesses paroquiais de curto prazo, um troço mais estratégico. Então esse é o objetivo do Parque Log Sul. E muita gente pergunta assim, o Parque Log Sul Parque Log Sul versus Parque Log Norte? Não. É um E. É Parque Log Sul e Parque Log Norte. Não é Parque Log Sul ou Parque Log Norte. Porque o objetivo, no final das contas, e de novo, tá? Os Parque Logs, eles são um trabalho em conjunto, tá? Governo do estado, prefeituras, o setor produtivo muito forte. Então, o objetivo, no final das contas, é você criar uma marca. Essa marca foi criada, Parque Log, que é parque logístico, né? Uma abreviação aí de parque logístico. E o objetivo qual é, Fernanda? É você vender o Espírito Santo como um hub logístico para o Brasil e até para a América do Sul. Entendeu? Entendi. Porque o Espírito Santo, Fernanda, o litoral brasileiro é gigantesco, cabe porto cabe porto em qualquer lugar. Não é bem assim. Tem áreas específicas, você tem que estar próximo
dos mercados consumidores, você tem que ter ferrovia. Então, assim, você tem um monte de situações que precisam estar juntas ali para que a coisa flua. E o Espírito Santo tem algumas dessas condições postas para que os portos saiam do papel. Por isso que o Espírito Santo ele tem essa vocação interessante, entendeu? Tanto que, por exemplo, a saída do papel Porto Central, que é um porto gigantesco lá em Presidente Kennedy, né, cuja inauguração está prevista para o começo de 2028. O Espírito Santo tem o Porto de Ubu, que já é um porto dedicado da Samarco, mas que pode ter outras vocações, que é o que também está no parque, tá lá no projeto do Parque Log. Você tem o complexo logístico de Vitória, né? Você tem o Porto de Tubarão, que também é dedicado para Vale, mas para serviço para o agronegócio. Você tem Praia Mole, que é um complexo mais siderúrgico. Você tem, um pouco mais para o norte, Imetame, Porto Ocel, você tem uma área da Vports. Então, veja, olha a quantidade, em um minuto aqui, a quantidade de ativos portuários, logísticos, industriais, porque tem indústria, né, nesse pacote todo que eu falei com você. Então, assim, o Espírito Santo tem uma posição nessa seara muito, muito boa. Então, o objetivo é fazer com que a gente, diante das oportunidades que a gente enfrente os desafios de maneira organizada. Em resumo, Fernando, a ideia dos dois parques logísticos é trabalhar em conjunto, cada um enfrentando os seus desafios e surfando as suas ondas, né? No caso lá do norte, por exemplo, tem a Sudene, no caso do sul tem os royalties do petróleo. Então, assim, em suma, é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem uma baita de uma oportunidade para o Espírito Santo aí nos próximos anos. Tá? Perfeito. A gente precisa agarrar isso daí com toda certeza. E não é de novo, não é um trabalho de governo, tá, Fernando? É um trabalho de governo também, de governos também. Mas é muito da sociedade como um todo. Perfeito, Ábido. Te agradeço aí pela participação. Eu sei que essa semana você está com turismo, né? Como? Você está participando de evento de turismo? Tô. Hoje tô lá no S-Tour, né? Lá Isso. No aeroporto, estou participando de um painel que a Gazeta está organizando e é outra alavanca importante para o Espírito Santo. Essa mais embrionária, né? Mas é também uma grande oportunidade. Beijo para você, bom trabalho, hein? Outro, querida. Parabéns de novo, hein? Para nós. Te espero aqui dia 30. Com certeza. Só você me chamar que eu vou. Beijo.